Muito boa noite, sejam bem-vindos. É uma alegria estar aqui novamente. É uma oportunidade muito grande para mim, em especial por poder compartilhar com vocês a doutrina espírita, o entendimento dela, daquilo que eu consigo compreender e que tem sido extraordinário na minha vida. Já são mais de 40 anos estudando e me dedicando à doutrina espírita, estudando, lendo, praticando, convivendo, e assim, é fantástico a lucidez e a capacidade de raciocínio que a doutrina nos oferece, a perspectiva dos espíritos. Eles têm uma lógica muito interessante, uma lógica muito forte e que dá sentido às nossas experiências. E no nosso caso, nós estamos estudando sobre o instinto e a inteligência. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre a diferença entre um e outro. Se a inteligência, por exemplo, ela substitui o instinto. O instinto é algo primitivo e a inteligência é superior. Então, nós vamos ver um pouquinho da compreensão dos espíritos a respeito disso. Porque, afinal de contas, todos nós, e não apenas os outros animais, têm um instinto. O instinto continua presente no nosso dia a dia, mas nós também temos o desenvolvimento da razão, a inteligência de um ponto de vista verbal, funções superiores da inteligência, ela se tornou mais complexa. Mas afinal de contas, o instinto acabou quando apareceu a inteligência? Não, a verdade é que não. O instinto ele continua conosco e ele continua extremamente relevante, ok? Do ponto de vista da evolução e do ponto de vista do que os próprios espíritos nos ensinam, não, o instinto, ele é um tipo de inteligência que está conosco e é fundamental. Se a gente fosse pensar numa imagem, é como o software de fábrica, né? Quando a gente nasce, que vem ali no celular, então ele está no nosso organismo. Enquanto a inteligência são os aplicativos que nós vamos instalando. Então, logicamente é uma comparação, como qualquer comparação limitada, mas nos ajuda a entender que, enquanto o instinto, né, como ele falou, vem como um hardware, né, vem ali como na estrutura quando a gente nasce, e para garantir desde a sobrevivência básica, a inteligência, ela também, do ponto de vista de alcançar a razão, ela vai num processo de aprendizado e desenvolvimento de estruturas mentais que nos possibilitam isso. Mas eles, na verdade, não o instinto não desaparece e a inteligência o substitui, né? Mas, afinal de contas, se o instinto ele continua presente na nossa vida, ele está presente no nosso dia a dia, o instinto erra, ele só serve para questões básicas. O Kardec, através da análise do que os espíritos ensinam, diz que não. Pense, por exemplo, numa mãe que acorda de madrugada porque sentiu que o filho não está bem. Isso é muito comum para nós, né? A gente conviveu as nossas mães ou irmãs que são mães. É impressionante como muitas vezes elas são guiadas por esse instinto e que não é algo que passa pela razão, né? Eu me recordo da história é uma história real que se passou, se não me engano, foi na Colômbia, e que através de uma questão de vulcão, de erupção e tal, foi dado como desaparecido e morto uma criança, um menino de 7, 8 anos, algo assim. E eu vi a entrevista da mãe, né? E ela colocando que, apesar do esposo e das pessoas tentarem convencê-la de que seu filho havia morrido, que já tinham tentado buscar e que não encontraram, não era possível, realmente ele deve ter morrido durante a erupção, ela dizia que o filho dela estava vivo. E quando ele perguntava, dizia: eu sinto no meu coração, meu filho está vivo. E 25 anos depois, por uma história bem complexa, muito emocionante, ela vem descobrir que o filho dela realmente não morreu
e eles puderam se reencontrar e foi uma história muito emocionante. Então, como explicar isso, né? Então, se a gente pensar nessa parte aí do instinto. Mas se o instinto ele não erra, por que a inteligência erra então? Por que a razão, melhor dizendo, desculpa. Por que a razão ela erra? Nem sempre a razão acerta. Porque a razão ela está envolvida, ela nos dá a possibilidade de escolhas, de análise. E essas análises, esse olhar através da razão, ele pode ser contaminado pelo orgulho, pelo egoísmo, por uma má educação, por preconceito. Se a gente imaginar, por exemplo, as fake news hoje, né? Nós temos a inteligência, mas se a gente usá-la sem crítica, sem análise adequada, nós podemos ser levados aos erros, tomarmos decisões com dados errados, por exemplo, né? Então, isso é muito importante. A razão, realmente, ela nos possibilita grandes realizações, mas ela comete muitos erros. E a boa parte está relacionada aos vieses das nossas análises, dos nossos preconceitos, do nosso orgulho. Então, ela é influenciada pela educação, diferentemente do instinto. E a gente poderia se perguntar, mas o instinto é mais forte nos animais do que no homem? Bom, se a gente for pensar, de modo geral, sim. Né? Os pássaros, por exemplo, eles migram com GPS pelo instinto, se localizam, né? Viajam. E no caso como a razão já se desenvolveu no homem, ela não substitui o instinto, mas ela está presente, ela não desaparece e ela então atua e se mistura no nosso comportamento, vamos dizer assim, né? Então, ele está presente, os dois estão presentes no homem, mas nos animais, de modo geral, eles são predominantes e eles com isso não erram, de modo geral, tanto quanto a gente, né? Então, e aí, se no homem tem a mescla dos dois, como é que eles trabalham juntos? Como é que é a atuação deles? Então, tem um exemplo interessante, que é você imaginar, por exemplo, a situação de um incêndio, né? Se nós estamos no incêndio, um hotel, né? Eu estava em São Francisco e estava descansando no hotel quando soou um alarme e precisávamos evacuar. E o instinto, naturalmente, quando você vê o perigo e a questão do incêndio, tem que sair correndo, tem que me salvar. Você não raciocina sobre isso, né? Porém, o bombeiro, além da questão do instinto e de todo o cuidado a respeito do fogo, ele usa a inteligência para planejar como salvar as outras pessoas. Ali está presente, mesmo nele, o instinto de sobrevivência, mas também a inteligência associada ao instinto, na medida que estrutura um comportamento, consegue contornar o perigo, consegue se expor ao perigo até um determinado momento, até um determinado limite, para poder salvar as pessoas, né? Então, essa seria uma imagem assim simples, mas para a gente poder conjugar como é que o instinto e a inteligência eles estão trabalhando juntos, né? Se a gente for pensar, o exemplo é um pouco extremo, né, na questão do bombeiro, do incêndio, mas e no nosso dia a dia atual, moderno, né? Como que isso aparece? Se a gente for pensar a questão da comida, da alimentação, por exemplo, a gente vai ao supermercado e a gente necessita ter um instinto de buscar o açúcar, a gordura, né? Isso é instintivo. De acordo com, às vezes, até a necessidade do organismo, a gente sente uma maior disposição, por exemplo, no frio, para consumir mais açúcar, consumir comida quente, né? No entanto, a inteligência entra, a razão, melhor dizendo, entra, nesse caso, analisando a quantidade, a exposição da saúde a essa questão do açúcar e da gordura, né? Um outro exemplo seria, a questão das redes sociais, que é tão presente na atualidade. Então, a gente, logicamente,
a gente busca naquilo que a gente está fazendo, a questão dos likes, curta o vídeo e tal, e a gente busca essa aprovação, é um instinto, mas a inteligência, ela reflete se aquela situação ela tem um propósito, se tem valor real, ela pondera sobre isso daí. Então, com relação se a gente for pensar na ciência atual, a neurociência, ela esclarece isso de uma maneira muito interessante quando a visão do cérebro límbico, que é a parte instintiva, afetiva, e o córtex pré-frontal, ele é onde tem análise da decisão. E essas duas áreas, elas estão profundamente intrincadas no nosso cérebro, né? Então, isso é muito, muito importante, que a própria neurociência tem evidenciado estruturas do cérebro que se desenvolveram com especialização para o instinto, para as reações rápidas de sobrevivência, por exemplo, como, por exemplo, a amígdala no cérebro, na hora da garganta, em que a gente, num determinado momento, se a gente passa perto de uma situação que nos lembra uma cobra, automaticamente a gente reage de fuga. Mas imediatamente, por questão de diferença de segundos, que a amígdala é uma estrutura subcortical, está, vamos dizer, mais no meio do cérebro. E o córtex, por exemplo, visual, ele é na parte mais externa do nosso cérebro e ele analisa se aquilo é uma corda ou uma cobra. E aí ele conclui, não, é só uma corda. E você fala, pensei que era uma cobra. Mas nas duas situações, na mesma situação atuou o instinto e a análise racional. A primeira, que é o instinto de sobrevivência, de reação de que pode ser uma cobra, então gera o comportamento de fuga e imediatamente vem a razão e a análise, não, é apenas uma corda, então você relaxa. Eu acho que é um exemplo da neurociência, por exemplo, que nos evidencia para a gente de maneira muito forte isso, né? Então, e se a gente for pensar na questão do espiritismo, essas respostas, essas não eram as respostas dos espíritos, logicamente eu tentei transformar de uma maneira a ficar mais palatável, mas mostra que o espiritismo, ele já antecipou questões de natureza propriamente biológica, veja a questão da consciência, da ética, da inteligência, da reação do cérebro límbico para a questão do córtex pré-frontal sobre decisão. Então, ali naquelas questões, 74, 75, esse momento que fala sobre instinto e inteligência, a gente vê como que os espíritos, eles anteciparam para nós isso daí. E a ciência, na medida que está evoluindo, está mostrando, está confirmando essa visão, trazendo elementos muito mais robustos, mas que confirmam essa visão, mostrando que todo o processo, toda a criação, do biológico ao espiritual, eles são complementares. Realmente, eles somam e são essenciais para a nossa experiência, o nosso aproveitamento da experiência na Terra, da nossa encarnação. Bom, esse é o nosso tema de hoje, avançando ainda sobre o instinto e inteligência, e o nosso foco era, e aí, o instinto ele erra, ele acerta, a inteligência ou a razão ela substitui o instinto, e a gente viu então que não. Na verdade, a inteligência amplia a razão, melhor dizendo, amplia os aspectos que a inteligência, desde a condição mais instintiva do instinto, ela tem por função de melhorar a nossa condição de vida na Terra. Mas elas trabalham juntas, né? Então, às vezes, a gente faz uma apologia à razão, e ela tem o seu valor extraordinário, mas o instinto, ele permanece, ele trabalha junto e ele é condição para o nosso desenvolvimento. Bom, esse é o nosso estudo da noite e agradeço a vocês a participação. Se gostaram, um like para nós aí, e se gostaram, quer dizer, não por instinto, mas por análise, e a gente está aqui semana que vem dando seguimento
ao nosso aprendizado. Muito obrigado e uma boa noite.